denúncias de Deus contra o Egito, Isaías 19, do 11 até o capítulo 20, versículo 6. Versículo 11 diz assim: na verdade, são nécios os príncipes de Zoan, os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Bom, então esse texto aí, ele funciona assim. No comecinho ali do versículo 11 até ali o versículo 13, ele ainda está falando, né, do assunto da lição passada, da praga de seca que Deus enviou ao Egito. E ali a partir dos versículos seguintes, né, lá para o final do versículo 19, no versículo 17 por aí, ele já começa a tratar as coisas do futuro, né? Ali especificamente, no versículo 18, Deus começa a falar das coisas da época do milênio. Então ali no finalzinho do capítulo 19, do 18 até o 25, Deus está tratando com o Egito sobre as coisas que acontecerão no milênio, né? Ele fala da Síria, fala do Egito, fala de Israel adorando a Deus num altar erigido no meio do Egito, ele fala. Agora no capítulo 20, aí ele já volta na época da invasão que eles sofreram, né? A Assíria, quando invadiu o Egito. Então, nós temos que entender que são épocas diferentes no mesmo texto. Então, uma no passado, quando Deus enviou uma praga no Egito, uma denúncia contra o Egito. Outra vai para o futuro, no milênio. Outra volta na época da invasão da Síria. Então, são 3 épocas diferentes que nós tratamos do mesmo assunto aqui, no mesmo texto. Pode passar? Do 11 até o 14. Lembrando, na aula anterior, quando Deus mandou uma seca ao Egito e o país afundou, vemos nesses versículos agora que os sábios do Egito de renome internacional, né, aqui ele fala desses sábios, né, no versículo 11, na verdade são nécios. Nécios são estúpidos ou né, sem sabedoria, indulto, né, uma pessoa que não tem conhecimento se torna louco, um nécio, né? Então, na verdade, são nécios os príncipes de Zoan, né? Zoan é uma cidade importante lá do Egito, né? Zoan ou Tanis, no versículo 13 ali, era uma das cidades mais importantes da região nordeste, delta do Nilo. Então, Deus confundiu o conselho deles, como ele fala aqui. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: são filhos de sábios, filhos de antigos reis? Então, aqui você vê que Deus traz algo para eles tão simples, né? Trouxe uma seca. Uma seca não é algo que ninguém não tenha visto, mas ela foi algo tão inexplicável que aconteceu ali, de uma hora para outra, tão repentino, que os sábios mesmo não souberam o que foi que aconteceu, né? Eles não podiam prever aquilo e eles nem conseguiam solucionar aquele problema, porque o rio Nilo, né, é o rio que abastece ali todo o Egito, né? O rio Nilo é da onde eles, principalmente aquela região, tirava todo o sustento, né? Todo o sustento vinha daquele rio, né? A água, os materiais para venda, os peixes, tudo, né? O Egito só é importante por causa do Nilo. Se tirar o Nilo do Egito, acaba o país, porque não tem outros rios grandes lá, e ele é plantado dos 2 lados dele. Fala que, eu vi esse dia passando uma reportagem, falando que o delta do Nilo é a terra mais fértil que existe no Oriente Médio, não é o país da África, na parte da África, é a parte mais importante que existe. E a água do Nilo, ela pega todo o adubo que tem, desde os outros países que ela vem trazendo tudo, e ali no Nilo eles represaram. Então o Nilo joga água dos 2 lados, e aquele esterco que ele traz, adubo, espalha por toda aquela região. Então, se tirar o Nilo do Egito, acaba o Egito. Então, é exatamente essa terra aí que vem esses príncipes de Zoan que está falando aqui, né? Onde estão agora os teus sábios? Anuncie-te agora, ou informe-lhe de que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis, fazem errar o Egito os que são a pedra de esquina das suas tribos.
Então os principais, os fundadores, a base, né, da sabedoria, do conhecimento do Egito, está fazendo simplesmente o povo tropeçar, porque os conselhos dele, né, a diretriz, a direção que eles dão, não tem sentido agora, né? Não tem explicação para o que está acontecendo, e tudo que eles faziam ali estava afundando cada vez mais o comércio e a negociação do país, né? Porque era de Deus, né? Exatamente. O faraó teve Pode passar. Um sonho. Quem era o sonho? O sonho do faraó era de quem? Foi Deus que fez o faraó. Sim, verdade. Quem interpretou? Foi Josué. Os sábios não souberam nada. Então é a mesma coisa. Quando é Deus que envia, o homem não tem o poder, só se Deus der o poder para o homem, né? Quando Deus dá o poder para ele, aí ele pode discernir o que está acontecendo. Mas ao contrário, essa pandemia que veio agora, o homem sabe como que ela surgiu, ou como que vai acabar isso? Ninguém sabe como vai acabar. Se acabar, né? Então, se Deus permitir que ela fique aqui, vai ficar, porque é uma coisa para além do alcance do homem. É a mesma coisa que eu falo no versículo 14 também, né? O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante, e eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como bêbado quando cambaleia no seu vômito. Então, eles estavam tão confusos com o que estava acontecendo, né? Tão estonteados com o que aconteceu, que era como um bêbado, né? Você não sabe o que está fazendo, não sabe o que vai fazer, perde a consciência das coisas, né? Porque Deus trouxe algo, uma praga tão forte ali, que eles perderam o rumo das coisas, não sabiam o que fazer mais para o país se erguer, né? Aí agora só do versículo 15 até o 25, né, na verdade, ele já começa a tratar as coisas do milênio. Olha só, versículo 15: não aproveitará ao Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, ou pela palma ou junco. Aqui está tudo aqui, né? Está tudo no mesmo capítulo. Versículo 16 e 17. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. Aqui essa referência que ele faz, né, como mulheres, porque as mulheres não iam para a guerra, né? Era raro se ouvir na Bíblia falando de alguma mulher mesmo que foi para alguma guerra. Então eles teriam medo, assim como quando uma invasão cai sobre um país, né, e as pessoas ficam apavoradas, né? As mulheres, as crianças, elas são estupradas, elas são destruídas, são mortas, né? Elas não são nem levadas em cativos, né? Geralmente eles levam os homens em cativos, as mulheres ou eles matam, ou eles violentam, ou eles fazem alguma coisa do tipo. Então eles temerão como mulheres, temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos Exércitos, e ele agitará contra eles. Então aqui já começa a falar das coisas do milênio, ó. A terra de Judá será um espanto para o Egito, todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles, né? Então o povo de Deus na época do milênio vai estar centralizado no mundo. Deus vai estar habitando no meio do povo, e as nações que se levantaram contra eles, tanto é que esse tema que nós estamos falando todo aqui, que nós ainda vamos concluir nas próximas aulas, porque são países que no passado se levantaram contra Judá e contra Israel, fizeram mal contra esse povo, levaram cativo, atacaram as cidades, furtaram, né, destruíram o povo, fizeram maldade contra o povo no passado, e na época do milênio eles vão ou se render ao Senhor, ou eles vão pagar, né? Então eles vão temer, porque vão olhar e vão ver que há uma vingança de Deus contra eles por ter atacado o povo no passado, né? Então será um espanto para eles a terra de Judá. Naquele dia haverá 5 cidades da terra do Egito que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Então, naquele dia, só dar uma introdução, né? Naquele dia, a vinda do Senhor, o Egito partilhará das bênçãos milenares por temer ao Senhor. Nós vamos ver aqui nos próximos versículos, né? Adorará o Senhor, de 18 ao 22, e viverá em paz com a Síria e Israel, no finalzinho do capítulo que nós vimos, né? Pode passar aí? O país todo. Alguém abre para mim lá, ó. Jeremias 43, 13. 5 cidades.
representam a terra do Egito na sua totalidade. Essas 5 cidades vão representar nessa época o Egito na sua totalidade. A cidade Sol é provavelmente uma referência a Heliópolis, que em outros tempos se dedicou à adoração ao deus Sol. Hélio, né, do Sol. E outro dia adorará o Deus verdadeiro. Então, Heliópolis, também chamada de Bet-Semes, pode ler aí quem achou? 52:13? Não. Jeremias 43:13. 43:13. Isso. E quebrará as tábuas de Bet-Semes que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito tornará. Essa Bet-Semes aí é a tal da Heliópolis. Heliópolis. Toda hora eu falo esse nome errado. Heliópolis, né? De heliocentrismo, Sol, gás hélio. Deixa eu pegar uma referência aqui que eu esqueci de ler. De Jeremias mesmo. Bet-Semes, a casa do sol. Heliópolis, cidade antiga próxima ao Cairo, né? Aqui ele fala de colunas, né, que ele leu ali. Quebrará as colunas de Bet-Semes. Colunas, ou melhor, obeliscos. Uma deles se encontra hoje no Central Park em Nova York. Outro se acha às margens do rio Tamisa em Londres. Tá? O negócio foi tão importante que foi para lá nos Estados Unidos, né? Pode passar? Aí eu trouxe a localização e umas fotos lá de Heliópolis. Pode passar? Ali você vê onde que ela fica ali, né, em cima. Aí isso aí na época deles, né, você vê as colunas, aquela ali eram as colunas, né, que hoje uma está lá no Nova York, no Central Park, e outra ele fala ali no Rio, agora esqueci até o nome do Rio. Pode passar? Como que fica escuro esse negócio, né? Será que resolve? Eu acho que não. Isso aí é porque está sendo luz. Pode passar. Ali já dá para ver já, né, um dos deuses de lá, né? É uma esfinge aquilo ali. Pode passar? Ah lá, isso aí é um monumento principal que tem lá, né? Pode passar? Esse é o mesmo monumento, só que visto de outro ângulo. Aquele primeiro que a gente viu lá, tá vendo no canto direito, lá na frente, tem a esfinge ali, ó. Ela tá bem no finalzinho do canto direito ali. É aquela esfinge ali, ela fica ali. Pode passar? Tá. Aí vamos abrir esse texto aí, 2 pessoas abrem, ó. Pode ser as duas aqui. Zacarias 14, 18 e 19. Ferirá durante o milênio. Então vamos continuar lendo aqui. Naquele dia, vamos pegar o versículo 19. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Então derruba-se uma coluna, né, de adoração à idolatria, e agora no meio do Egito ergue-se uma coluna para a adoração ao nome de Deus, um altar, né? Servirá de sinal e de testemunha ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e eles lhes enviará o Salvador, defensor que há de os livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Então olha só, uma terra que é conhecida pelo pecado da idolatria, desde os tempos antigos, que tinham muitos deuses, né? Aquela coisa que oprimiu o povo de Deus na época da escravidão do Egito. Agora é um povo que adora ao Senhor e fala: o Senhor os fará conhecer por eles, e eles conhecerão o Senhor, né? Um povo que mudou completamente o modo de agir. Mas isso aqui é na época do milênio, né? Hoje, para falar bem a verdade, ainda tem sim as pessoas que fazem idolatria lá, mas hoje o Deus maior é o tal do dinheiro, né?
já veio, resgatou a igreja, e agora há um sofrimento terrível na terra. Então aí eles vão temer a Deus. E Deus vai dar para eles servir. Então, isso aqui ainda é na época do milênio, né? Tem depois da grande tribulação, tudo ainda. Né? Mas porque muitas pessoas vão servir a Deus depois, vão dar a vida, vão morrer por causa de Deus, por causa do que Cristo fez na igreja. Porque até lá, eles não estão nem aí. Nenhum deles, nem no Egito, nem qualquer país. Ninguém. Mas depois de acontecer isso, aí eles vão falar assim, por que nós não servimos Deus? Por que nós estamos servindo esse Deus morto que não tem poder para nada? Né? Então, aí eles vão ver a diferença. Você acha que na época de José interpretou o plano de Faraó, aquele Deus testemunho do Deus verdadeiro, não era para ter convertido muita gente na época? Eles converteram. Eles só mudaram um pouco de, esse Deus sabe, né? Esse Deus sabe. Esse Deus, ele tem poder. Mas não mudaram de lado. Eles continuaram do mesmo jeito deles. Mais um. Olha lá, versículo 22. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e Ele lhes atenderá às orações e os curará. Durante o milênio, devido à sua desobediência. Pode ler aí, Zacarias? Se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. A gente tinha visto já em Zacarias sobre isso, né? Na época do milênio, as pessoas do mundo, né, vão ter que ir até a Nova Jerusalém para adorar a Deus. Aquele que não adorar a Deus, aquele que não participar das festas, né, ele fala das festas das cabanas ali especificamente, né, quem não subir até Jerusalém para adorar a Deus, vai sofrer uma praga na terra, vai vir seca, né, e o Egito tem pragas a mais para sofrer por causa dos anos de escravidão, né, de opressão que eles fizeram contra o povo, logo depois dessa época de José, né, que ele está comentando. Então, aqui ele fala, né, ferirá, você leu? Já leu também? Ferirá os egípcios, mas os curará. Então, aquele que não adorar, vai sim sair ferido, mas se buscar o Senhor nessa época, também vai receber cura. A terra vai voltar a produzir, né? Vai sair o período de seca, vai entrar novamente o período, né, de chuva. Então, quando se arrependerem, Deus os curará. Aquele que buscar o Senhor, mesmo não sendo do povo de Deus nessa época, vai receber bênção, ou se não buscar, vai receber maldição também, porque Deus vai estar nessa terra aqui, e as nações vão estar para o lado de fora. Porque é bênção de salvação, mas é bênção de material. Não tem nada a ver com salvação, é só para manter o tempo que eles estiverem aqui ainda, né? Até o julgamento. Não tem comida, pelo menos, não vão ter socorro, né? Ele fala assim, Deus vai mandar o sol e a chuva. Se eles não obedecer a Deus, nem eles não vêm. Aí morre de fome. Pode passar? Se você ler Zacarias, você vai ver tudo isso aí. Para a gente terminar o capítulo 19, naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios, adorarão a Deus. Então vai ser uma época no milênio de paz, não vai haver guerra nessa época aqui, nem entre as nações, nem contra o povo de Deus, nada, vai ser um período de paz. Por quê? Porque o inimigo vai estar retido nessa época aqui. Porque o que acontece hoje, que as pessoas guerreiam tanto uns contra os outros, é porque o diabo domina a mente das pessoas. Se não houver isso, se o inimigo não tiver a solta, né, perturbando as pessoas, falando na cabeça das pessoas, não tem por que acontecer essas coisas que acontecem hoje em dia. Só que hoje as pessoas são domadas pelo mal, né? Por mais que Cristo traga a salvação, o Espírito Santo traga os bons conselhos, traga a palavra dele, para as pessoas mudarem de intenção, mudarem de atitude, elas são convertidas ao mal, o coração do homem tende ao mal, e aí é onde que o inimigo toma a mente da pessoa, e aí acontecem guerras, as pessoas fazem armas biológicas, e aí vai, né, todas essas coisas que a gente conhece hoje em dia, né? É mil anos, né? Por isso chama milênio. Depois aí é o grande, vai seduzir mais uns meses, né, mais um período. seduzir as nações
para fazer guerra contra Cristo. Aí vai ser o julgamento final. Aí, Então, imagine aqui essa época como se fosse no Éden, sem o mal, sem a tentação, sem o inimigo para perturbar a vida das pessoas, né? Então, haverá paz, haverá passagem livre para um para o lado do outro. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, a obra das minhas mãos, Israel, minha herança. Então vai ser tudo um povo que vai buscar a Deus, tanto um como o outro, todos vão buscar o Senhor nessa época aqui. Agora indo lá para o capítulo 20, versículo 1. Quem não leu aí, ó, abre lá em 2 Reis 18, 17. No ano 711 a.C., no ano em que o rei Tartã enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou. Então, Tartã, ele era general do comandante do exército de Sargão, rei assírio, tá? Sargão foi rei da Síria em 705, bem na época ali em que eles tentaram invadir a Jerusalém de Judá, do reino do sul, né? Pode ler aí quem encontrou? 18, 17. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã, e a Rabsaques e a Rabsaque, e Laques, com um grande exército, ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Essa aí foi a tentativa da invasão em Jerusalém. Então nessa época o rei Sargão enviou Tartã para poder invadir a Jerusalém, e eles pararam ali bem naquele aqueduto que ele comenta. Então, neste mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta, e tira dos pés o calçado. Então, tira a roupa de profeta, porque os profetas, eles eram conhecidos por usar uma roupa de pelo grossa, né? Tinha um cinto naquela capa, naquela roupa grossa, né? Que era de pelo de camelo, pelo de outros animais, né? E usava os calçados. Você vê João Batista com essa roupa, e você vê também Elias com essa mesma roupa, né? Então, tira a roupa de profeta, e agora você vai se vestir de outra forma, né? Então diz o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos, despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Deus estava falando que a Etiópia e o Egito seriam invadidos pela Síria, por esse rei aqui, né, rei Sargão, iam ser destruídos. Por quê? Porque o povo de Israel estava querendo tomar medidas anti-assíria, porque o Israel, o reino do norte, tinha sido invadido já pela Síria, e Judá, né, ainda não. E eles queriam fazer aliança com a Etiópia e com o Egito, já estavam fazendo com o Egito, para poder ir contra a Síria. Mas Deus enviaria a Síria para destruir a Etiópia e também o Egito, né? Então, ele usou o profeta dele como sinal do que ia acontecer com eles, que não adiantava nem fazer aliança com eles, porque eles iam ser derrubados. Pode passar? Durante 3 anos, Isaías deveria vestir-se como prisioneiro de guerra. Essa seria a sina dos egípcios, como a gente vê no versículo 4, né? Assim o rei da Síria levará os presos do Egito, os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então eles foram levados, e não só levados cativos, mas também em sinal de humilhação, sem roupas, né? Totalmente desnudos. Pode passar? Assim como exemplo. Então, Deus usou a figura visual do seu profeta Isaías para mostrar o que ocorreria com o Egito e a Etiópia.
Logo a Assíria derrubaria os dois e seriam levados cativos desnudos de forma desonrosa para o cativeiro assírio. Pode passar? O povo, agora eu vou ler aqui para terminar. Ó. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores dessa região dirão naquele dia: vede, foi visto isso que aconteceu àqueles em quem esperávamos e quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Então, o Egito e a Etiópia, que eram a esperança deles de escapar do cativeiro da Síria, eles foram tomados. Agora eles eram tomados, agora eles foram derrubados. E aí exclama ali, né, o rei Ezequias, né, o rei Ezequias, quem lembra do rei Ezequias, né? O rei Ezequias fala: mas e aí? Agora, se aqueles que nós procuramos por socorro, aquele que era a nossa esperança de livrar do rei da Síria foi derrubado, como que nós vamos escapar da Assíria? Então, o povo do reino do norte estava prestes a fazer aliança com a Etiópia para combater a Síria, e já havia feito com o Egito, e para o assombro deles, a sua esperança foi derrubada, né? O Egito e a Etiópia. Então Deus mostra ao seu povo que a sua fé deveria ser somente nele. Pode passar? Eu acho que aí encerra agora. Amém? Então, próxima lição, nós temos o capítulo 21, e vamos pegar 3: contra a Babilônia, contra Edom e contra a Arábia. Então, próxima lição vai ser o capítulo 21 todo, é um capítulo curto, e também na outra próxima, o capítulo 22 também vamos fazer de uma vez. Amém, irmãos? Contra a Babilônia, do 1 até o 10, contra Edom, do 11 ao 12, e contra a Arábia, do 13 até o 17.